Fala, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo. Dani, eu, Sofia e a convidada especial de hoje, Ju, que veio falar sobre que visto estamos, afinal de contas, né? Por que ainda não somos residentes permanentes? Por que ainda tem um monte de regra? Quais são essas regras? A Ju tá aqui para explicar tudo isso. Então, se você quer saber qual é o visto e quais são as regras, fica até o final desse vídeo. Vocês sabem, a gente finalmente recebeu o nosso convite para aplicar para o Skilled Visa Regional aqui de South Australia e a gente aplicou para o visto 491 e gerou muitas e muitas dúvidas entre vocês, então a gente chamou a Juliana da Seven Migration para explicar qual é esse visto e quais são as regras, enfim. Tudo bem, Ju? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pitoca? Fazendo uma participação especial aí, tô adorando. Gente, vamos combinar, né? Quando vocês acham que os problemas de vocês acabaram, né? Que vocês estão chegando ali na reta final, o povo vem com mais perguntas, mas vamos que vamos. Vamos explicar aí as dúvidas, vamos responder as dúvidas. Prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigada aí pelo convite, sempre. A gente que agradece você ter dedicado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. E vamos lá, tem uma chuva de perguntas. Eu acho que a gente pode começar pelo começo, Isso. né? A Seven Migration, que é a agência que traçou o nosso caminho, que traçou a nossa estratégia, né? A Ju e os outros agentes de imigração. Então, ô Ju, resume basicamente o que foi esse convite que o Lucas recebeu. Não, primeiro, eu queria agradecer a Seven, né? Verdade, porque né, gente? É o primeiro vídeo que a gente tá gravando depois do convite. E foi tudo, desde o começo, muito bem estratégico, muito bem feito o nosso caminho, desde lá de Noosa, quando a gente estava ainda, fez a primeira consulta, ainda era a Ana ainda, e aí a gente começou nesses passos de tartaruga, né, que é um longo caminho, é sempre um planejamento a longo prazo, e o acompanhamento da Ju, o acompanhamento do Cláudio foram excepcionais, sem falhas, e tá aí o resultado, a gente recebeu o convite, e Sofia aqui tá feliz da vida porque ela vai poder ser australiana. Pois é, finalmente. Então, muito obrigado, né, primeiro. Gente, que isso, imagina, o prazer é todo nosso, aquele vídeo muito emocionante. Quem dera eu, né, tivesse assim um marido competente pra fazer um vídeo daqueles. Um dia vocês vão ter que produzir a minha história aqui, mas depois daquela produção vocês vão ter que produzir, porque ficou demais. Não, gente, um super prazer sempre acompanhar vocês. É claro que sempre dá um nervosismo a mais, né, quando vocês estão aí abertos ao público em geral, não é? Mas graças a Deus deu tudo certo e sabíamos desde o início que daria. Mas vamos ao que interessa aí, vamos a essas perguntas. Que visto é esse, Ju? Explica primeiro a numeração, né? Porque às vezes a gente fala número e as pessoas falam oi, né? Então, o que a gente aplicou é o Skilled Visa 491. O que isso significa, Ju? O 491, e aí vocês já começam aí pelo número mesmo do visto, né? O visto começa com 4, o que significa que ele não é um visto permanente. O 491, ele veio a substituir o visto 489 que tínhamos antes de 2019. Então, em novembro de 2019, né, o 489 virou o 491 com algumas adaptações. Ele é um skilled regional e a grande diferença dos demais dentro do programa é que, de fato, ele não é permanente diretamente. Ele também não é um visto temporário, ele é um visto provisório. Então, ele é um visto skilled, não é? Claro, você precisa ser um profissional em demanda. Nesse caso, em demanda regional, não é? Então, vocês estão no estado, claro que tudo é considerado regional, então mesmo Adelaide, né, tem acesso, quem está em Adelaide tem acesso a esse visto, e ele tem base na demanda específica daquela região. Você cumprindo os requerimentos, não é? Que já falamos um monte aqui nesses vídeos, então vocês acabam tendo acesso a ele. Mas, de forma geral, né, de forma bem resumida, ele é um visto skilled provisório, no qual vocês vão precisar ficar um tempo numa área regional para então chegar na possível residência permanente. E ele é um visto de 5 anos, né? Então a gente pode agora ficar aqui por um período de 5 anos e depois a gente vai aplicar para um outro visto que ainda nem existe, né? Só tem o número, não é isso? Exatamente. Então, ele é um visto provisório, ele tem a duração de 5 anos, não é 5 anos a partir da aprovação do visto. O tempo de processamento dele, se eu não me engano, hoje ele tá, eu acho que entre 6 e 14 meses, algo assim, para vocês receberem o resultado final, já para o povo se acalmar aí, que uma hora vem, mesmo que demore, não vai ter problema nenhum. E ele é um visto que, pela lógica do programa, né, pelo intuito dele, ele é um visto, claro, que ele é um caminho à residência. Não é que vocês vão ter muitos problemas para aplicarem para residência depois, mas ele é um visto que
quer promover, né, ajudar no crescimento das áreas regionais da Austrália. Portanto, eles dão um visto provisório para terem certeza que vocês de fato vão investir, né, vão permanecer numa área regional por um período de tempo, no caso 3 anos pelo menos, para daí então vocês poderem pedir a residência permanente, que é o visto 191. Conforme vocês disseram, não é? O visto 191, a gente não tem a legislação dele ainda, até porque ele só vai ser dado 3 anos depois da pessoa obter o 491, e o 491 vem em novembro de 2019, ou seja, ele só vai começar a ser, né, emitido a partir de novembro de 2022. Então, a gente espera que a gente vai ter a legislação em breve, mas, por hora, algumas questões ainda estão em aberto, né? A gente vai falar de algumas delas aqui. A gente pode fazer uma analogia desse visto com uma habilitação provisória? É aquele negócio assim, você ganha a sua primeira habilitação, você pode dirigir, você tem certos direitos aí de dirigir, e se você não fizer nenhuma cagada, ou seja, seguir todas as regras, você vai ganhar a sua habilitação permanente. É mais ou menos isso que funciona? Perfeito, perfeito. Em termos de analogia, a vida real tá perfeito. Vou utilizar nas minhas consultas daqui em diante, tá ótimo. Em termos de analogias com vistos, né, vamos fazer um paralelo aí com o visto que muita gente fala, que é o Partner Visa. O Partner Visa, na maioria das situações, é exatamente assim. Você dá entrada num Partner Visa, você consegue um visto provisório e depois de 2 anos, não é? Com o visto provisório, a imigração verifica se o relacionamento continua e então dá o visto permanente. É a mesma coisa. O que não está totalmente claro nesse momento são as condições para que o 191 venha depois, né? O visto permanente venha depois, mas vamos falar um pouquinho aí de cada uma dos cenários que vocês vão trazer com as perguntas, mas é isso. Então tá, Ju, o visto, como você falou, tem duração de 5 anos e depois de 3 anos a gente pode aplicar para esse 191, né, Sofia? Que é o visto de residência, com algumas condições. A gente tem que cumprir algumas condições para poder aplicar para esse visto permanente. Quais são? De forma geral, eles querem que tudo que vocês façam, né, que venham a fazer uma vez com o visto em mãos, seja em área regional. Então, se vocês quiserem estudar, que seja em área regional. Se vocês forem trabalhar, né, e lembrando, eu acho que é bem importante a gente fazer esse adendum aí, que não é obrigado, né, você não é obrigado, né, Lucas, a continuar trabalhando como chefe, embora a gente espera que isso aconteça, mas você não é obrigado. Então, se você for trabalhar, independentemente do que você for fazer, tem que ser em área regional. Então, todas as atividades de vocês, elas têm que estar concentradas numa área regional. A regra mais específica, não é dentro do geral desse visto, seria no sentido da renda que você precisa ter dentro de um ano, então o retorno, né, o quanto você vai ganhar com o teu trabalho numa área regional por esses, né, nesse período de 3 anos. Então eles estipulam que você tem que ter uma renda de pelo menos 53.900 por ano, não determinando aí se pode, se tem algum empecilho no sentido de ser profissional autônomo ou algo nesse sentido, não. Então, de forma geral, você precisa ter uma renda, declarar uma renda de pelo menos 53.900 por ano, dentro desses 5 anos, por 3 anos para chegar na residência. Por que por 3 anos e o visto, né, tendo uma validade de 5 anos? Porque vocês podem ter um problema médico, pode ter uma maternidade no meio, pode ter um período de licença, pode ter um lockdown, então isso tudo pode impactar, claro, né, a renda de vocês naquele período. Então eles dão um período um pouco maior para que dentro dos 5 anos, né, mesmo que isso ocorra, vocês consigam completar aí os 3 anos de renda de 53.900 para poderem então pedir o 191. Que a gente acha, né, temos que esperar para ver, que vai ser uma aplicação extremamente simples, não é de ser feita. Então, resumidamente, eu não preciso trabalhar na área que eu apliquei, eu posso trabalhar em qualquer área, e isso vale para qualquer estado, né? Não é uma coisa exclusiva de South Australia, isso é uma coisa do visto, né? Do 491. E uma outra dúvida esses 3 anos, então, não precisam ser 3 anos consecutivos. É isso? Não precisam ser consecutivos. De novo, não há nada, né, que a gente tenha de informação nesse momento que diga que precisam ser consecutivos. Pela lógica de como todos os programas, todos os vistos operam, eu não diria que, né, que vai haver essa necessidade. E é exatamente isso. O que eu vejo, né, e aí é um pouco, vocês têm, obviamente, os seguidores e tem as perguntas que eu recebo nas minhas consultas. O que o pessoal mais quer saber? Essa questão, né, posso atuar em outra profissão que não aquela que eu fui nomeada, em outra ocupação? Pode, não tem nenhum empecilho quanto a isso. Posso não trabalhar, não ter essa renda por 3 anos seguidos? Em princípio, sim, tudo indica que sim.
Os meus familiares podem ter alguma atividade que não seja em regional? Não. Então, toda atividade de todo mundo que está incluído no processo tem que ser em regional. E a última pergunta, né? A pergunta que não quer calar, que eu acho que a gente vai dar uma ênfase maior aqui posso trocar de regional uma vez obtendo esse visto? Sim, Ju, essa é uma das perguntas que a gente mais recebeu, porque aparentemente no site da imigração não especifica que a pessoa tem que viver no estado, né? Então tem muita gente perguntando, eu recebi o 491 na Tasmânia, posso mudar para New South Wales? Posso mudar para Queensland? E aí? Pode ou não pode? Essa é justa, né? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para as pessoas o que acontece. A gente não se baseia pelas informações do website da imigração. Obviamente, a gente se baseia pela legislação. A legislação ela não foi finalizada ainda, ela foi rascunhada, digamos assim, e a gente tem algumas informações, mas não temos aí a legislação final. Então, o que temos hoje são as condições do visto que já existe, que é o visto 491. Então, existem condições que a gente sabe que vocês vão ter que cumprir. O critério de elegibilidade para o visto permanente 191, a gente ainda não tem. Então, o que eu posso dizer hoje? Que na condição específica que vem atrelada ao visto 491, não há nada especificando que a pessoa tem que estar ou permanecer naquela área regional, não é? Ou naquele estado que a pessoa obteve o visto com o patrocínio, com a nomeação de. Então, não há nada na condição que diga isso. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque se o estado nomeia um profissional para o visto 491 e a pessoa dá entrada nesse visto, mas ainda não teve esse visto aprovado, e no meio do caminho, né, o estado receber uma informação de que a pessoa saiu do estado, o estado pode retirar a sua nomeação e ao retirar a nomeação, obviamente, o processo pode ser recusado. Se o estado pode ter, né, pode fazer alguma coisa depois que o visto for aprovado, não é? No sentido de retirar essa nomeação, é difícil dizer. Com base na lei hoje, eu diria que em princípio não. Mas tem toda, de novo, uma questão de cumprimento de condição e o commitment com o estado. Hoje, né, o advice, o que eu falo para os meus clientes, e eu acho que é o correto a ser feito, escolha uma região que vocês vão conseguir permanecer por pelo menos 3 anos. Se vocês quiserem mudar de regional, tentem mudar dentro do estado que vocês se propuseram, né, a ajudar, né, a desenvolver naqueles 3 anos. E vamos esperar a legislação do visto 191 ser, né, liberada para que tenhamos mais informações em relação a isso, né. Por hora, esse seria o meu advice. Mas não há nada hoje que eu possa me apegar para dizer que não pode. Mas aí depois eles podem, por exemplo, emitir o 191 com essa regra. E aí, quem mudou nesse meio do caminho vai ficar aí a ver navios, né, Ju? Porque uma vez que eles coloquem lá, vamos supor, não tô falando que isso vai acontecer, óbvio, e também não tô torcendo contra, eu só tô botando aqui, fazendo o papel, né, do advogado do diabo, pra falar, beleza, não tem nenhuma regra no 491, mas pode ser que o 191 venha com essa regra. E aí, quem já tá 2 anos morando fora, ou 3 anos, já não vai ter mais 3 anos para conseguir cumprir a regra para o 191. Né? Então, é um risco. Perfeito, gente. É um risco. Hoje é um risco. A gente não tem a legislação, a gente não tem o que a legislação do 191 vai impor pra gente, né, para que vocês possam aplicar. O 191, que as pessoas têm que entender também, gente, eu acho que isso é importante colocar, a gente tem um visto permanente que é resultado de 2 vistos diferentes provisórios. A gente tem o 491, que é o Skilled Regional, e a gente tem o 494, que é o Sponsor Regional, que os dois levam para o 191. Mas por um ser Sponsor e o outro ser Skilled, é claro que as condições entre, né, num e no outro, elas não vão ser as mesmas. No 494, que é o Sponsor Regional, a pessoa pode trocar de empresa e a empresa pode estar numa outra área regional de outro estado, desde que ela transfira o seu sponsor para outra empresa. O 491 é skilled nomeado pelo estado e não por uma empresa. Então existe sim um commitment e uma declaração que vocês assinaram e que tem que assinar quando vocês quando vocês querem a nomeação ao visto 190 ou 491, no sentido de estar committed com o estado. Qual o poder que o estado vai ter sobre isso, no sentido, né, de poder evitar que a pessoa peça 191? Não sabemos ainda. Até termos essa legislação, eu não sugiro essa mudança. Mas, Ju, tudo isso que a gente está falando é quando o visto sair, né? Até o visto sair, a gente
tá no Bridging Visa, né, que é aquela ponte entre um visto e outro até o novo visto ser aprovado, né? Exatamente. Então, hoje tem cenários onde a pessoa, né, em alguns estados, poucas opções, tem alguns cenários onde a pessoa pode demonstrar, né, interesse e ser nomeada a um visto regional não estando naquele local ainda. Se for esse o caso, a pessoa não precisa mudar para aquele local até que o visto seja aprovado, quando as condições daquele visto passam a valer. Vão passar a valer, com certeza. Ou seja, se uma pessoa tá em Queensland lá, que, por exemplo, para chefe, o 491 lá em Queensland ainda tá fechado. Eu acho, né? Até o momento que a gente gravou esse vídeo, eu acho que tá fechado. Aí, New South Wales tá aberto. A pessoa que tá em Queensland pode aplicar para New South Wales, mas ela não precisa mudar até que o visto seja aprovado, mesmo que ela ainda esteja no Bridging Visa, é isso? Perfeito. Por hora é exatamente isso. Então, esse cenário é um cenário que tem acontecido bastante, né? Queensland, infelizmente, nos desapontando um pouquinho, né? Que não abriram ainda, não temos informações. Então, as pessoas super qualificadas lá estão demonstrando interesse no visto 491 e New South Wales. É uma possibilidade na vertente 3. Elas podem fazer isso. Quando houver um convite, a pessoa dá entrada no processo de visto. Quando o visto for aprovado, aí a pessoa precisa se mudar. Maravilha, Ju. E explica então pra gente quais são os direitos que a gente tem, né? O que a gente tem com esse visto, porque a gente já sabe que a gente tem o tão sonhado Medicare, né? Que um deles já vai dar um alívio enorme pra essa família aqui, né? Que mais que a gente tem direito, Ju, estando com 491? Então, isso é outra discussão, né? Engraçado, volta e meia o pessoal me pergunta. E é uma questão que não está diretamente atrelada à imigração. É importante que eu fale isso para todo mundo. É uma questão obviamente, do sistema social, serviço social da Austrália, que mais informações as pessoas conseguem encontrar no Centrelink. O Medicare, com certeza, isso já está comprovado. Quanto a outros direitos e benefícios, como, por exemplo, o Child Care Rebate, né? Como é que fala em português? O retorno que você tem financeiro, né? Da taxa que você paga para creche, etc. Isso é uma questão que, pela informação que eu tenho hoje, né, 11 de outubro, que é o dia que estamos gravando o vídeo, a informação que eu tenho hoje é que a Bill ainda não passou no parlamento. Então, há uma proposta, sim, para que isso ocorra, para aqueles no visto 491 e 494, mas isso ainda está em votação. Acho que está na segunda etapa da votação, mas não foi formalizado ainda. Em relação a escolas, né, ou mesmo universidades e tal, mesmo pessoas no visto de estudante, dependendo do seu cenário, elas conseguem alguns descontos dependendo do estado. Então, isso é uma questão do Departamento de Educação de cada estado, mais especificamente falando. Eu acredito que sim, que todos esses benefícios de ajuda de licença maternidade e mesmo child care, eu acredito que isso vai passar e que vocês terão direito, mas ainda não temos a confirmação. Só para deixar claro, galera, esse visto que a gente aplicou e que a gente está recebendo agora é um visto muito novo, né? Ele foi criado no ano passado, se não me engano. 2019. Aqui o ano passado foi um ano exclusivo. Que não existiu. Que não existiu. Foi criado em 2019. Então, eles ainda estão discutindo as regras. Acho que nem eles sabem direito. Se a gente perguntar algumas coisas para eles, por exemplo, eu acho que eles nem vão saber responder ainda, porque eles ainda estão discutindo, né? O que vale, o que não vale, o que vai ser, o que não vai ser. Então, a gente ainda está sendo meio que cobaia, né, Ju? Com certeza, estão sendo cobaia, não tem jeito. Como eu falei para vocês, existe o rascunho, né, de como a lei vai ser, mas todas essas questões, né, que o pessoal tá levantando, de poder mudar de estado e tal, começa a acontecer muito isso, é claro que na finalização ali, né, escrevendo a lei, que pode haver uma modificação nesse sentido para justamente evitar que isso ocorra. Então, sim, estamos um pouco no limbo ainda. O que sabemos, e também é importante da gente ressaltar, e muita gente me pergunta não tem na próxima etapa sistema de pontos, não tem limitação de idade, até o presente momento não tem nada disso, então não vai ser um novo processo com a dificuldade que vocês tiveram hoje. Eles só querem saber que vocês de fato estão contribuindo para a área regional por um período de 3 anos. Uma outra coisa extremamente importante, gente, antes que eu me esqueça, isso é muito, muito importante. As pessoas, uma vez que entram no 491, por 3 anos, pelo menos, as pessoas não têm direito a dar entrada em outros vistos permanentes. Existe uma lista de vistos permanentes que você não pode pedir enquanto esses 3 anos não passarem.
Então tem gente dizendo, eu vou pegar o 491 indo para um partner visa depois, relacionamento com o australiano. Não pode. Existe pessoa dizendo, eu vou pegar o 491 para continuar tentando o 190 e o 189, né? O skill independente, os dois permanentes. Não pode. Então, o Global Talent não pode. Então, o 491, de fato, ele foi desenhado com o intuito de vocês permanecerem numa área regional, desenvolvendo aquela área regional até que vocês tenham direito a chegar na residência permanente. Ou seja, não dá para também ficar atirando para todos os lados. Você tem que tomar uma decisão firme, né? A gente mesmo teve que tomar essa decisão porque a gente já havia aplicado o visto 190 através do Talent Program, que enfim, é outro assunto, mas a gente teve que decidir tirar essa aplicação para aplicar o 491, né? E o Cláudio até brincou comigo e falou assim, cara, mas vale 2.491 mas vale 1.491 na mão do que 2.190 voando. E aí foi isso que a gente falou, é verdade, né? Não seremos de cara residentes permanentes, mas é melhor que a gente tenha esse visto, que a gente sabe que é uma questão de tempo para a gente ser residente permanente, do que ficar apostando num visto que eles ainda iam analisar e que talvez não fosse aprovado, porque o 491 é meio que assim, bateu, né? Regra, atendeu os requisitos, vai ser convidado, não tem muito esse mimimi, né? Não tem muito essa análise, como eu posso dizer, caso a caso. É mais assim, bateu, né? Bateu, chamou, né? Exatamente, por isso que ele é provisório, ele não é temporário, né? Então o próprio nome dele já indica isso. Eu concordo 100% com Cláudia, é sempre o advice que eu dou, né? Em termos de visto, não tem. Muita gente pergunta, espero mais 6 meses para cumprir o requerimento do 190 ou tento o 491 hoje. A gente não sabe se daqui 6 meses a profissão vai estar na lista ou não, não é? Então é isso, mas sim, os estados, né? Eles, o programa, de uma certa forma, ele impede, né? Ele impede essa aplicação para o visto permanente por 3 anos, porque quando você tá, como é que fala em português? Quando você está compromissado com o estado, quando você quer um visto 190, uma nomeação ou uma nomeação 491, você tem que dizer que você está compromissado com aquilo, né? Então não adianta a pessoa dizer tudo isso para depois chegar e dizer, não, eu não quero mais, eu quero outro. Então é uma questão de compromisso e é como eu falo para todo mundo. Essa história de ir para outro estado e tal, por mais que a gente não tenha essa certeza, por mais que tudo indique que possivelmente a pessoa vai poder transitar entre uma área regional e outra, a gente acha que de uma certa forma não está correto, né? Então escolham um local que vocês queiram ajudar, que vocês queiram permanecer, e aí com isso, né, tudo vai dar certo no final, não há dúvida. Eu concordo com você, Ju, porque foi o estado que te nomeou, você veio para o estado para pegar o visto. Eu acho que nada mais justo do que você ajudar o local que te deu essa oportunidade, né? Porque, por exemplo, meus amigos que ficaram lá em Queensland não puderam aplicar o 491 lá nesse momento. Então, o estado meio que cagou para eles. E aí eu vou pegar o visto aqui e vou voltar para lá para contribuir com a economia de lá. Porra, é uma puta sacanagem, né? Eu não acho justo. Concordo também. com você. Eu concordo com você e a Sofia também concorda. A Sofia ela também. Tá super E acho que a Dani também. A Sofia é cidadã de Adelaide. Isso aí, eu sou adelaidiana. Então é isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas de vocês, pra quem tá aqui na Austrália com esse visto também, pra quem tá pensando nele. Então essa é a nossa atual situação. Eu queria... Pausa pro grito. Tá mais calma? Tá mais calma? Podemos voltar? Então essa é a nossa atual situação. Eu queria de novo agradecer muito a Ju e toda a equipe da Seven, né? O Cláudio, a Nia, a Carol, todo mundo que acompanhou o nosso processo de perto. A gente deve muito, muito a vocês essa conquista. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. Sempre um prazer e vamos junto até o final, até a bendita residência permanente. E se você ainda tem alguma dúvida, tem alguma coisa que a gente deixou passar em branco aqui, que você ainda não sabe certo como é que ou que você quer que a gente responda, deixa nos comentários, deixa sua dúvida aqui. Se a gente juntar uma série de dúvidas que não foram cobertas nesse vídeo, a gente chama a Ju de novo aqui, ou a gente faz uma live lá no Instagram para tirar essas dúvidas que ficaram faltando. Combinado? Então, beleza? Ótima ideia. Muito obrigado, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, dá um joinha. Se você chegou aqui no canal agora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, senão, ó, Sofia vai ficar brava, hein? Sofia vai ficar brava, hein? Vocês estão vendo, hein? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.